Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos meditar nesse texto, em nome de Jesus. Amém? Mateus, capítulo 7, o verso 24. A palavra do Senhor diz assim. A minha versão da minha Bíblia é a transformadora. Então talvez fique um pouquinho diferente da sua. Construir sobre um alicerce firme. 24, versículo 24. Quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Amém? Vá mais para frente um pouquinho no livro de Lucas, agora o capítulo 6. Lucas. Verso 6, versículo 46, Lucas 6, verso 46. Construir sobre um alicerce firme. 46 diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em uma rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração. Inclina a tua cabeça ao Senhor, ao Espírito Santo. E vamos pedir para que Ele fale conosco. Sim, meu Deus, estamos aqui, no temor do Senhor, no tremor da sua palavra. E pedimos, Santo Espírito Santo, que Tu venhas ministrar ao nosso coração. Que Tu venhas de encontro com o que precisamos ouvir da Tua parte nessa noite. Fala conosco, que os nossos ouvidos estejam atentos ao que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de falar com os irmãos sobre essa passagem, mas quando nós lemos as duas partes, né, tanto no Evangelho de Mateus como de Lucas, nós vemos que tem algumas diferenças ali, algumas palavras diferentes, e nós podemos complementar uma versão à outra, porque em Mateus é um evangelho mais para os judeus, então era um tipo de linguagem, mas Lucas falava para os gregos, então tem mais argumentos no próprio texto, para que o entendimento fosse completo ali. E eu queria que nós viéssemos hoje a meditar nessas duas referências e absorver o que o Senhor tem para as nossas vidas. A palavra, ela, tanto num texto como no outro, fala o seguinte, que nós precisamos ouvir a voz de Jesus e praticar. Então, Jesus já começa
a falar dessa maneira: aquele que ouve e pratica é sábio, mas quem ouve e não pratica é tolo. O texto já começa assim. E nós podemos entender que isso fala conosco. Quando nós ouvimos as mensagens, as ministrações, na célula, no culto, quando ouvimos, lemos a palavra do Senhor sozinhos, nossa casa, onde quer que seja o ambiente que esteja sendo ministrada a palavra do Senhor, a gente ouve. Mas muitas vezes nós não conseguimos aplicar aquela palavra à nossa realidade. Nós apenas ficamos no ouvir, mas não praticar. E veja que muitas vezes nós colocamos muitos argumentos para que isso não ocorra. Ainda não estou preparado. Eu ainda não sou forte espiritualmente o suficiente. Eu sou novo na fé, aceitei Jesus agora. E a gente vai colocando vários argumentos que podem ser até reais, mas eles realmente não definem isso. É uma decisão. Ouvir a palavra e aplicar no nosso dia a dia. Nas coisas pequenininhas, mínimas, até nas mais complexas. Aí nós mostramos um fruto que fala sobre uma pessoa que está em processo de mudança. Há pessoas que elas mudam muito rapidamente quando elas se encontram com Cristo. Rapidamente elas se desfazem de tudo aquilo que as prendia. Outras é um processo de vários encontros com Jesus, com a palavra de Deus, para que aquela mudança ela vá acontecendo. É um processo de santificação. Quem acha que com você é assim um processo? Você vê isso na sua vida, que Deus está te transformando, né? E a gente vai ouvindo a palavra e vai aplicando e vai mudando. Em Tiago 1, do 22 ao 25, pedi para a Letícia colocar aqui para nós, fala, deixa ela colocar ali, Tiago 1, do 22 ao 25. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho. Pode passar. Vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Algumas versões falam bem-sucedidos em tudo que fizerem. Então nós ouvimos a palavra, nós ouvimos a instrução, ouvimos o ensino da palavra e nós vamos colocando aquilo em prática nas nossas vidas. Isso requer um esforço meu e a parte do Espírito Santo, que torna o nosso fardo suave e leve. Então nós nos esforçamos também. Não é uma obra que só vem da parte de Deus, mas também há um esforço nosso de aplicar na nossa vida aqueles ensinos, aquelas orientações, não de homens, mas que estão contidas na palavra do Senhor. E o Espírito Santo vai fazendo a obra dele em nossas vidas. E aqui na parte do texto de Lucas, tem um acréscimo que não tem em Mateus. Jesus fala assim: vocês dizem, Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo. Ou seja, nós buscamos a Deus. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me orienta. Meu Deus. Mas Jesus já falou. Tudo já está na sua palavra. O que cabe agora é o quê? A nossa parte de praticar tudo que nós ouvimos da parte do Senhor.
Então Jesus, ele inicia esses textos nos encorajando a deixarmos de ter uma atitude de menino espiritual, de menina espiritual, de só ouvir, só receber, mas não aplicar, não viver, não praticar nas nossas vidas. E o Senhor começa a falar que aquela pessoa que ela ouve e pratica, ela é sábia. E ela é comparada a uma pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha. Mas o tolo é como se construísse sobre uma areia, não tem alicerces. Só ouve e não pratica. Ali nós vemos essa comparação, esse paralelo tão forte da rocha com a areia. Nós vemos, infelizmente, né, irmãos, nós acrianos, hoje vimos uma notícia, né? Não sei se os irmãos que estavam no encontro conseguiram ver que houve algumas casas, né, que desabaram no dia de hoje. Já ainda consequência do que aconteceu, né, das alagações. Casas construídas em lugares inadequados, com estrutura, com a base, com fundamento inadequado. E aí não sucumbiram, não conseguiram ficar, né, erguidas diante disso. E assim é a nossa vida espiritual. Qual é esse fundamento escolhido para construir a nossa vida? Qual é essa base? Quais são os alicerces para que quando, que é o que diz as próximas palavras do texto, vierem as chuvas, as inundações, os ventos, quando o dia mau vier, qual é a minha estrutura que eu tenho embaixo? E eu estou falando espiritualmente. É de areia ou é de rocha? É firme, é sólida ou é frágil? O dia mau, ele vem para todos nós e ele vem várias vezes, infelizmente ou felizmente, porque é esse dia mau que nos forja. Esse dia mau, ele nos forma, nos muda, nos transforma. Se nós soubermos entender as lições de Deus no dia mau, nós vamos crescer. Mas se nós escolhermos o caminho da revolta, onde estava Deus? Onde está Deus? Por que Deus permitiu? E a gente começar a questionar desse modo, nós vamos a tendência a nos afastar mais e mais do Senhor. A palavra diz: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Então não diz assim, se você passar pelas águas, ou se passar pelo fogo, é quando vai acontecer. Você vai ser provado. Mas o Senhor, ele quer o quê? Te aprovar, te formar, mais forte, mais fortalecido, mais forjado. Você, aqui, existem pessoas, eu tenho certeza, que têm testemunhos tremendos, que passaram por muitas adversidades, muitas chuvas, inundações e ventos, mas hoje escolheram firmar a sua base no Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um glória a Deus pela sua vida? Quantas coisas nós precisamos atravessar para chegar até aqui? Em todas, Deus estava conosco. O caminho não é se revoltar. O caminho é se aproximar mais e mais do Senhor. E entender rapidamente que lição nós vamos tirar daquela adversidade, daquele vento forte, daquela tempestade, daquele dia mau que chega para todos nós. O dia mau, ele pode ser uma doença. O dia mau pode ser o dia de uma violência que você sofre, de uma separação, da morte de um filho, da morte de alguém querido, amado por você, um desemprego. Tantas coisas podem fazer parte do dia mau. Cada um com a sua história diante do Senhor, seu testemunho. Mas, se você está firmado na rocha,
você passa. Você resiste. Você, como fala muito em Salmos, eu já até ministrei uma vez, acho que na Rede de Mulheres, sobre isso, sobre o cedro do Líbano, que é aquela árvore que ela parece diante do vento que ela vai quebrar. Ela quase quebra, mas ela volta para o prumo. Ela volta para o lugar de origem. Então parece que você vai quebrar. No dia mau parece que você não vai resistir. Mas você está aqui. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, você está aqui. Você conseguiu passar pelo dia mau. E todas essas experiências vão sendo somadas ao teu testemunho. A tua história com Deus vai sendo acrescentado na tua bagagem espiritual essas experiências. Ao ponto de você passar por uma luta e você conseguir adorar o Senhor. Você conseguir, em vez de murmurar, reclamar, você consegue levantar suas mãos e adorar o Senhor Jesus. É difícil. É muito difícil. Mas esse é o caminho de quem está firmado no Senhor. Não está firmado na igreja, instituição igreja. Não está firmado no líder, no amigo, na amiga, no ministério. Mas ele está firmado em Deus. Pode vir o que vier. Ele está afirmado em Deus. Eu lembro quando eu fiquei grávida do meu filho, Benjamin. Eu fiquei grávida e aquela alegria. Mas eu comecei a sangrar, ter um sangramento. E aí você vai no médico. Aí a médica virou para mim e disse: você está perdendo o seu bebê. Você está com ameaça de aborto aí. E você precisa tomar algumas medicações para segurar o bebê. Talvez dê certo, talvez não. E eu lembro que naquele dia, diante daquela médica, eu precisei sacar, tirar de dentro de mim aqueles versículos chave para aqueles momentos. Porque quando você se alimenta da palavra, você vai sendo abastecido da palavra. Então, no dia que você precisa, você tira de dentro de você aquela palavra. E o que veio na minha mente foi: não temerei más notícias. E eu só me lembrava daquilo. E no outro dia eu tinha que viajar para São Paulo. Então, voo longo. Aí eu fiquei naquilo, eu digo: quer saber? O Senhor sabe de todas as coisas. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E o Senhor vai cuidar do meu bebê. E assim foi. E naquele momento, se tivesse sido alguns anos atrás, talvez aquela situação tinha me desestruturado. Eu teria ficado com medo, teria ficado em pânico, assustada. Mas eu tinha dentro de mim a palavra do Senhor. Por isso que é tão importante você ter o seu tempo com Deus. E você memorizar as promessas e as palavras que o Senhor tem para cada tempo da tua vida. Se Deus tivesse levado meu bebê, eu ia adorar. Deus deixou, eu adoro. Do jeito que Deus fizer, eu adoro ao Senhor. Mas para você chegar nesse nível de querer adorar o Senhor em todo o tempo, você passou por muitas coisas para trás. Que antes você não adorava, você reclamava, mas o Senhor foi tendo paciência com a tua vida e te ensinando a ter uma fé inabalável. A palavra do Senhor diz que quando aquela estrutura que foi construída sobre a areia, sobre algo frágil, caiu, teve um grande estrondo. E na outra versão diz que ficou em ruínas. O grande estrondo lembra para nós o quê? Algo que todo mundo vai ouvir. Todo mundo vai ver. Vai ser notório de todas as pessoas. Aquela estrutura ruindo, com um barulho grande. Imagine um prédio, uma casa caindo.
causa vergonha, causa aquelas situações que você fica constrangido, porque você construiu sobre uma base frágil. E a vergonha vem, e os comentários vêm, os olhares vêm. E como você construiu sobre a areia, você recebe tudo aquilo dentro de você. A versão que fala sobre ruínas. O que é a ruína? São os pedaços do que sobrou. Então ali, quando você olha para os pedaços, para os cacos no chão, você pensa, como era, como poderia ter sido e como está hoje, só os cacos. Então isso fala muito para nós, sobre a importância de nós construirmos a nossa vida, as nossas famílias, uma estrutura sólida, uma estrutura que nos dê segurança. A palavra do Senhor fala no versículo 48 de Lucas, né? Capítulo 6. Cava fundo. Aquele homem sábio, ele cavou fundo, cavou profundamente e colocou ali os seus alicerces. Então essa pessoa, ela é uma pessoa que ela faz coisas que não vão ser notadas aparentemente. Porque a estrutura do alicerce cavada profundamente, ninguém vê. Aqui mesmo na igreja, o que a gente está vendo? Já está vendo o resultado. Mas primeiro foi cavado profundamente, colocado alicerces importantes ali. Isso fala para nós sobre o nosso tempo com Deus. Ele tem que ser inegociável. Ele tem que ser inegociável. É muito bom receber de Deus, ser ministrado, receber a glória, a presença, o poder, a cura com os irmãos, na congregação, na célula, que delícia. Mas sozinho é aqui, quando você cava fundo, onde ninguém vê, onde o olho não vê, invisível aos olhos. É você e Deus, ninguém te vê, mas Deus te vê, buscando Ele na palavra, orando, jejuando, apresentando a tua vida e a tua família diante do Senhor. Ninguém está vendo. Mas é isso que vai fazer você ser uma pessoa forte. Aquela música que é a cara da Jane, né? A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Por quê? Porque eu tenho profundidade, eu tenho alicerces construídos ali. Ninguém vê, mas eu e Deus sabemos que estão ali. É as minhas lágrimas que ninguém vê, é as minhas súplicas que ninguém vê, e é a minha arma mais poderosa de todas, a intercessão que ninguém vê. Ali é a base do seu êxito, do seu sucesso, da sua vida espiritual. Então, isso deve ser buscado com esforço. Porque para você cavar profundamente, você precisa de esforço. A palavra nos fala muito sobre diligência. O que é ser diligente, ter diligência? É eu me esforçar bastante por algo. Então não é algo fácil, não é vir aos domingos ao culto, receber a palavra e ir para casa, não é só isso. Tem que ter mais. E quanto mais você busca, mais sede você tem, mais fome você tem. Nós temos nossos encontristas aqui hoje. Nós sabemos que é o começo do que Deus tem para a vida de vocês. Já começa os processos de cura, começa a libertação, a visualização de coisas que você não via antes, mas descortinou os teus olhos para muita coisa. Uma das coisas mais fortes que pode acontecer no encontro, dos 3 dias, mas também dos nossos encontros no quarto, sozinho com Deus, é o perdão. Que coisa desafiadora, né? Liberar perdão.
de verdade. Só Deus pode nos ajudar a liberar perdão. Nós sozinhos não conhecemos esse caminho, não podemos. Mas no Espírito, dia após dia, nós conseguimos liberar perdão às pessoas que nos fizeram mal, que nos prejudicaram, que nos humilharam. Nós conseguimos, porque nós temos alicerces fortes. No versículo 48 também, nós vemos Jesus falando que aquele homem da parábola, ele está construindo uma casa. Ele está construindo. Então é um processo no momento, no presente. É uma construção contínua. Então nós, como indivíduos na presença de Deus, mas também como famílias que estamos aqui hoje, é uma construção, dia após dia. Vai ter erros? Vai. Vai ter acertos? Vai. Vai ter vitória? Vai. Vai ter luta? Vai. Não vai ser fácil. Os desafios vão vir, as tentações vão vir, mas nós estamos com o Espírito Santo construindo essa casa para o Senhor. E para finalizar, eu queria falar um pouco sobre esses fundamentos. Quais os alicerces que nós poderíamos enumerar? São tantos, mas quais nós poderíamos destacar hoje aqui como alicerces para que essa casa não caia? A rocha nós sabemos que é Cristo, mas os alicerces que estão sobre a rocha. Eu destaquei algumas coisas para nós meditarmos hoje. Primeira delas, o temor do Senhor. O temor do Senhor não é algo fabricado. E nem você adquire assim que você aceita Jesus. O temor do Senhor, ele vem com esse novo nascimento, essa nova natureza que nós recebemos no Espírito. Mas é algo que quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem o temor. E o temor não no sentido do medo. Eu tenho medo de Deus, eu tenho medo dos castigos, das consequências, não. O temor, ele é um amor por Deus. Ele é um amor apaixonado. Vocês já viram alguém apaixonado? Quem já viu aí? Nem que seja muitos anos atrás, né? Um amor apaixonado. Meu amor era apaixonado por mim. É ainda, né, amor? Mas a gente tem uma história para contar para vocês. Vocês lembram? Antigamente tinha uns ursos de coração. Acho que nem tem mais. Aí, nosso primeiro... Não lembro se era aniversário de namoro. Ele me deu um coração desse tamanho. Enorme, o maior que tinha. Aí no outro ele me deu um médio. No outro ele me deu um bem pequenininho. No outro ele me deu só a mãozinha, né, amor? Aquele amor apaixonado, que os olhinhos brilham, né? Assim deve ser o nosso coração com o Senhor. Amor pela palavra, amor pela igreja, amor pelos irmãos, amor pelo louvor, por adorar o Senhor, por tudo. Aquele amor apaixonado. E esse amor apaixonado nos leva a respeitar o Senhor. Então eu estou só. Ninguém está me vendo. Eu tenho temor pelo Senhor. Eu estou acompanhado. Eu tenho temor pelo Senhor. Eu estou num ambiente que me tenta. Tenta os meus olhos, tenta os meus sentidos. Mas eu tenho temor pelo Senhor. Eu não vou pecar. Eu não vou cair. Eu não vou errar. Porque o temor está em mim. Então nós devemos buscar com esforço o temor do Senhor. Porque se eu temo o Senhor, eu tenho limites protetores. Eu não tenho grades. Eu tenho limites protetores. E esses limites me abençoam, me protegem. Quando você constrói uma família, o Senhor, assim, na presença de Deus, você quer levantar essa família diante de Deus. Você tem que invocar na vida dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, o temor do Senhor. Porque o seu filho pode até querer aprontar,
mas o temor do Senhor está sobre ele. Ele não consegue pecar em paz. Ele não consegue. Por quê? A oração intercessória, invocando o temor do Senhor, protege, guarda. E assim os nossos corações. Nós somos estrutura falha, pó. A minha tentação não é a mesma sua, mas não quer dizer que eu não tenha. Mas vencemos dia após dia as nossas tentações, porque nós temos o temor, o amor apaixonado pelo Senhor. Precisamos também ter obediência à palavra. Quando eu obedeço à palavra, a bênção, ela não vem só sobre mim, ela vem sobre a minha descendência. Quando eu tinha 15 anos, há uns 2 anos atrás, eu participei de um seminário com a Neuza Etioquia, não sei se vocês lembram, conhecem. E penso no seminário que falou muitas coisas sobre maldições hereditárias, familiares. E aquilo me marcou muito forte. E quando eu fiz 17 anos, Deus me levou a começar a orar pelos meus filhos, só que eu não tinha nem marido. E eu com 17 anos comecei a orar. Tudo que o Senhor, o Espírito falava, ministrava, mostrava, eu orava. Só que eu só fui ter meu filho com 31 anos. Então eu orei muitos anos, meus filhos, né? Então, são coisas assim que o Espírito vai te levando. Hoje você está aqui. Deus não está falando com você ao acaso. Ele está ministrando ao seu coração que você deve obedecer, porque a bênção vai vir sobre a sua descendência. Eu queria ler Deuteronômio 5:29. Deuteronômio 5:29. Vamos ler aqui no telão, que aí vocês acompanham na mesma versão. Aqui. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a obedecer a todos os meus mandamentos. Tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Então a obediência à palavra, ela não traz bênção só para a minha vida, mas para as minhas gerações futuras. Você não pode pensar. Nós vemos um exemplo do rei Ezequias, quando o profeta fala para ele o que ia acontecer com os seus filhos, mas não ia acontecer com ele. A maldição viria sobre os seus filhos. E ele diz: está tudo bem, está tudo bem. Não vai vir sobre mim, vai vir sobre os meus filhos. E uma pessoa dessa, ela não pensa que as suas descendências são importantíssimas. O que ele está construindo, o que ele está deixando para os seus descendentes. Então ali, a tua obediência de hoje, o teu temor ao Senhor de hoje, as tuas escolhas, as tuas renúncias de hoje, vão gerar uma descendência bem-sucedida, como nós lemos aí. Precisamos levantar famílias tementes ao Senhor. Homens com papéis de homens. Porque hoje a gente tem uma inversão. O homem, ele é o provedor. E não quer dizer que necessariamente ele vai ganhar mais que a mulher. Porque hoje as mulheres precisam trabalhar. Não, não é sobre isso. Ele é o provedor em todos os sentidos para a sua casa. Ele é autoridade. E ele deve ser honrado como autoridade dentro da sua casa. Nós mulheres precisamos nos submeter aos nossos esposos. Mas não no sentido de, meu esposo vai mandar, né? Muitas pessoas entendem assim. Mas no sentido de que ele tem uma missão. E eu sou auxiliadora dele. Eu estou sob missão dele. Ele tem a missão em Deus. E eu vou auxiliar ele a ir mais longe. Então nós, mulheres, precisamos honrar os homens. Dar o homem o seu lugar. Não querer ocupar o lugar dos homens. Principalmente na frente dos nossos filhos. O homem, ele deve honrar a mulher como um ser mais frágil. Como um ser que necessita ser ouvida. Não é verdade, mulheres? Porque a gente pergunta para eles: amor, o que foi que eu disse mesmo? Não, peraí. É só lá em casa isso, né?
casa de vocês. Amor, o que foi que eu falei? Um negócio aí, não sei. Nós precisamos ser honradas, as mulheres, como ser mais frágil, como uma mulher que hoje, devido à sociedade, ocupa um lugar com multitarefas, ela fica sobrecarregada, fica exausta, cansada. Nós precisamos desse marido que nos ama, como a igreja. E os filhos, no lugar de filhos, os filhos, o que eles têm que nos dar? Descanso para as nossas almas. O que a gente quer no futuro? Filhos que nos dão alegria, que nos dão paz, que nos dão satisfação, tranquilidade, não é isso que a gente quer? Mas a gente está pagando o preço hoje para ter esses filhos tão abençoados lá na frente? Então precisamos obedecer a palavra do Senhor. Na palavra do Senhor tem todas as instruções para levantarmos uma família para Deus. Precisamos ter como fundamento o legado. O legado está sendo colocado à prova, porque nós somos tão egoístas que nós não pensamos no futuro. O que nós estamos depositando na vida das nossas gerações, da nossa descendência? Não somente de financeiramente falando, ou mesmo de amor, de pai, de mãe, mas espiritualmente falando. E precisamos, por último, ter sempre como fundamento, alicerce, um altar de adoração erguido e sempre aceso. Vamos ler lá em Levítico, para encerrarmos, 6, 12 e 13. Levítico 6, 12 e 13. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembre-se de que o fogo, vamos ler junto? O fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. E o fogo aqui é a presença do Espírito Santo. Esse alicerce para as nossas vidas. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Então nós somos desafiados a ter essa vida acesa, a ter essa presença de Deus continuamente sobre as nossas vidas. Na sua casa, tem que ter um altar de adoração levantado ao Senhor. Quando você levanta um altar de adoração ao Senhor, não cabe um monte de coisas dentro das nossas casas. Não cabe alguns programas de TV, não cabe algumas músicas, não cabe alguns comportamentos, não cabe a compra de determinadas coisas, porque ou você serve a um, ou você serve a outro. Mas o Senhor vai te santificando, e Ele vai te mostrando. Não é ninguém, Ele pode até usar alguém para ministrar o seu coração, mas o Espírito Santo que está dentro de você, Ele vai te mostrando o caminho, e você vai deixando tudo que te amarra, tudo que te atrapalha, até você estar assim, em intimidade com o Senhor. Precisamos fundamentar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, na rocha, que é o Senhor. Queria que você ficasse de pé para nós orarmos. Você pensasse, aquele que ouve e pratica é sábio. Aquele que constrói a sua casa sobre uma rocha, no dia mau, no dia da tempestade, ele não vai ser destruído, porque a base dele é forte, é sólida, ele é provado, refinado e aprovado por Deus. Coloca a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos e pede ao Espírito Santo de Deus
sondar o mais íntimo do teu coração. Você pode dizer isso com as tuas palavras? Espírito Santo, sonda o mais íntimo do meu coração. Desfaz da minha vida todo alicerce construído em areia, no que não tem sustentação, no que não tem firmeza. Desfaz isso na minha vida, Espírito Santo. E que eu possa construir a minha história, a minha casa, a minha família, diante de Ti, Senhor, a rocha inabalável. Confiamos em Ti, Senhor Jesus.